Fala galera, Tazanara, beleza? Minha coluna hoje de jogada 10, a gente vai falar de algumas coisas, principalmente Recopa, jogo contra o Botafogo e uma sugestão para o restante do estadual. Bom, primeiro a gente vai falar da derrota do Flamengo de 1-0 pro Independente Del Valle, lá no Morro, né? 2.850 metros. Jogou mal novamente, isso é indiscutível. Acho que a gente não precisa nem falar muito sobre, tem os motivos, é uma discussão, eu sigo acreditando que tem a ver com físico e falta de pré-temporada, não tivemos, na verdade, né? Tivemos troca de técnico e 2 semanas e meia de treino, sendo que dificilmente 2 semanas e meia você consegue passar qualquer coisa, então acho que talvez tenha tentado dividir entre a questão de manter o que se tinha e fazer um treino físico razoável para não chegar tão mal quanto o Palmeiras, por exemplo. Não deu muito, não deu muito certo, dá para ver que a equipe está morrendo e fisicamente, então, porque realmente não teve trabalho, né, físico, não tem tempo, não tem pré-temporada. E aí eu acho que isso justifica, entre aspas, algumas atuações do Flamengo, e, enfim. Teremos o jogo da volta, e eu acho que o jogo da volta tem a ver com o que o Flamengo vai fazer no jogo contra o Botafogo. Inicialmente se pensou em jogar com um time completamente reserva, mas com a derrota chegou a ter uma pressão para jogar com o time titular amanhã, né? No caso, sábado. E depois alguns jogadores pediram, parece, o Vitor Pereira resolveu ver junto da fisiologia e depois retornar os jogadores. E aí, que bom que o bom senso deles, dos jogadores e principalmente do técnico, entenderam que é importante deixar o time pronto para estar 100% quanto o Del Valle, né? E aí tem uma outra questão, que é uma questão psicológica, que eu acho que isso, por mais que tenha jogadores casca grossa, acostumados, cara, o time não vem em boa fase, e eu acho que isso muito tem a ver com a parte de questão física e a questão de não pré-temporada, e isso afeta psicologicamente, isso aí afeta qualquer um, os jogadores não estão conseguindo performar, Arrascaeta, Vitor Ribeiro, poucos estão conseguindo alguma performance, Thiago Maia. Como eu falei, o físico está atrapalhando muito eles, porque eles precisam muito do físico para conseguir performar minimamente bem. E aí tem uma questão psicológica. Se o Flamengo vai com o time cheio com o Botafogo, muito mal fisicamente, e aí é um clássico, um jogo que provavelmente o Botafogo vai dar sangue, normal, tem que dar mesmo, como o Flamengo deveria dar. Você pode, além de extenuar esses jogadores que jogam em Brasília, né, tem questão de viagem, tem um jogo que é um clássico, né, que você joga com mais até, entre aspas, vontade, você pode desgastar mais ainda e até perder algum jogador por contusão. Então, assim, eu não arriscaria de jeito nenhum, principalmente porque o Flamengo não tá jogando bem, né, no geral. E se toma uma porrada do Botafogo com o time cheio, imagina como chega na terça-feira. Então, acho que tem esses pontos aí. Eu acho que o Flamengo tá fazendo certo, vai jogar com o time de menino, com uma outra peça do grande. E é isso. Eu acho que é isso. E maravilha que é isso. E aí, esse jogo é esvaziado e, cara, de boa. Tem que ser, né? Bom, aí falando do jogo de terça-feira, eu acho que o Flamengo tem que ir com tudo, e eu acho que a questão, eu acho que o Del Valle é um time, falando do Del Valle, eu acho que é um time ok, bem treinado, mas nada além disso, são jogadores bem medianos. O próprio jogo do Flamengo contra o Del Valle lá mostrou isso, várias vezes, assim, as jogadas, você vê que os jogadores estavam bem posicionados, mas, pô, jogada que não funcionava, o cara tentava, não conseguia dominar direito a bola. Enfim, tem a questão do doping da altitude, que também fez uma diferença, e não vai ter isso aqui, né? Então, o que a gente espera é que o time do Flamengo, eu espero e acho, estarei no Maracanã, que o time do Flamengo vença bem o Del Valle na terça-feira. E aí tem uma outra questão que é importante, que a galera não tem, começou a falar no Twitter, acho que se eu não me engano ontem, é um apoio irrestrito ao time, e aí entre as torcidas, entre as TOs, né, ter uma organização para torcer, juntar e torcer e apoiar os 90 minutos. E aí, o que eu falei lá foi, cara, normalmente quando o time não tá bem, a gente tem que voltar para a torcida pegar o time no colo e levar mais um título, e é o que eu acho que as torcidas vão fazer e tem que fazer, e não tem outro jeito. Por isso é que meu fundo hoje de juntos, jogamos juntos, eu acho que a gente tem que jogar mais junto do que nunca, né? Na terça-feira.
E aí agora voltando, falando agora do restante da temporada, né, do estadual, esse restante até antes do brasileiro. O brasileiro começa agora em abril, né, se eu não me engano, dia 15. E aí o Flamengo teria aí um mês e pouco, né, para treinar, para se preparar, mas com o estadual para jogar em finais e tal. Então o que, que eu sugeriria? Já que a gente não teve pré-temporada por conta das competições todas, o Flamengo deveria jogar o estadual com o time mesclado Bzaço e deixar o time titular se preparando para chegar firme no brasileiro, né? Tanto parte de questão física, que é um problema, quanto a parte da questão da ideia de jogo que o Vitor Pereira não conseguiu passar porque não teve como passar, né? A ideia de jogo, forma, repetição, o Flamengo praticamente não treina, né? Não tem pré-temporada, então tu faria uma pré-temporada e para ir entrar voando no brasileiro. Como vai fazer, assim, e aí, desse caso, abdicar mesmo do estadual, não jogar, simplesmente não jogar, se preocupar com pré-temporada, fazer uma pré-temporada agora, né, direito, até o início do brasileiro. E ainda assim ainda vai faltar, porque eu acho que um mês e meio, um mês e 15 dias não resolve também, mas melhora, né, se a gente não for jogar final de estadual, todos os desgastes que tem, também não vai conseguir treinar da mesma forma, então eu usaria para fazer uma baita pré-temporada e chegar voando no brasileiro. A diretoria vai fazer isso? Não, não vai. Principalmente se o Flamengo tiver algum revés na terça-feira. Vai ser pressão pra caramba e provavelmente o estadual é obrigação. Então, assim, diretoria para mim errou do início ao fim, não pela troca do técnico, mas da forma como foi e essa troca, quando ele troca, já falei isso, vou falar de novo, eles entendem que é uma possibilidade disso acontecer e de não ir bem, e se entendem isso, que mantém o técnico e dê para ele o respaldo para trabalhar. Eu faria uma pré-temporada depois do jogo da Recopa até o início do brasileiro, para chegar bem no brasileiro. O brasileiro esse ano vai ser muito difícil, os times estão se reforçando, então a gente precisa entender a forma. O Flamengo precisa contratar, na verdade. Temos aí, foi vendido o João e não veio ninguém. O Gerson não está bem fisicamente, não está fora de ritmo e por isso ainda mais precisa treinar. Então, assim, a gente precisa de mais algumas peças. Não sei se a gente vai contratar agora, deveria, mas enfim, é isso. Tem muita coisa para acontecer. Minha sugestão é largo estadual. Vamos focar para o início do brasileiro, beleza? É isso. Boa sexta a todos. Até semana que vem. Se Deus quiser, com o Bi da Recopa. E é isso. Jogada 10.